Olá a todos. Hoje nós vamos tratar sobre a confissão. Por que devemos nos confessar e como fazer uma boa confissão. Antes de mais nada, peço a compreensão de vocês que talvez tenha que fazer algumas pequenas interrupções durante o vídeo, mas espero que isso não atrapalhe em nada o conteúdo. Bom, então vamos começar. E para isso, vamos começar com uma pergunta fundamental. Por que devo me confessar? Bom, antes de mais nada é preciso compreender que o pecado ele é uma ofensa grave a Deus. Todo tipo de pecado. E para isso, no vídeo de hoje, nós vamos estar usando então o Catecismo da Igreja Católica e vamos estar esclarecendo algumas coisas com base no que a Igreja declara como doutrina, como dogma. Então, o pecado. O pecado ele é, antes de mais nada, uma deficiência da razão que nos leva a querer alguns bens materiais ou bens menores em troca de Deus, em troca da afeição de Deus. Então nós escolhemos coisas menores em vez de Deus. Para começar, vamos estar lendo aqui o Catecismo da Igreja Católica, no número 1849, 1849. Então, sobre a definição do pecado. Aqui. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Em si, o pecado ele é, então, uma ofensa a Deus. Todo o tipo de pecado, embora hajam gravidades diferentes de pecado. Mas enfim, para fazer uma boa confissão, e antes de mais nada, respondendo a pergunta de forma bem clara, por que devo me confessar? Porque sem a confissão nós não entramos em estado de graça. E sem o estado de graça não podemos então circular o grande sacramento nosso, o grande centro da nossa fé, que é a Eucaristia. Isso é preciso esclarecer, é absolutamente proibido comungar em estado de pecado mortal. Não em estado de pecado venial, mas em estado de pecado mortal é absolutamente proibido. Porque o pecado mortal, ele fere a caridade. Né? E... Só um minuto. Voltando então. Nós devemos nos confessar para então entrarmos em estado de graça. E assim então podermos comungar plenamente. Sem a confissão, nós não conseguimos entrar nesse estado, exceto em algumas situações que vou abordar logo em seguida. Então, como então eu devo me confessar? Em primeiro lugar, a confissão ela se inicia antes da confissão. Ela se inicia no exame de consciência. O que é o exame de consciência? É o momento em que você, estando sozinho, calmo, em um momento que você possa pensar, meditar sobre todos os seus erros e pecados, todas as suas ações, você vai então analisar todos, absolutamente todos os seus pecados mortais. Os pecados veniais também é importante, mas principalmente os mortais. Você precisa ter em mente todos os pecados que você teve desde a sua última confissão, ou até mesmo antes, se você não fez uma boa confissão. Tá? Se você fez uma confissão que não valeu, entre aspas, que nós também vamos abordar aqui. Então, começando sempre pelo exame de consciência, e a partir daí nós iremos pegar todos os nossos pecados mortais e também os pecados veniais, mas eles sempre ficam em segundo plano. Então aí nós vamos então para a distinção dos pecados. Antes disso,
é interessante mostrar algumas partes no catecismo sobre os modos de pecar. Catecismo número 28, 2094, 2094. Bem aqui. Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. A indiferença, negligência ou recusa a consideração da caridade divina, menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega sua força. A ingratidão, omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. A tibieza é a hesitação ou a negligência em responder ao amor divino, podendo implicar a recusa de se integrar ao dinamismo da caridade. A assídia ou preguiça espiritual chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. O ódio a Deus vem do orgulho, opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega e atreve-se a maldizê-lo como aquele que proíbe os pecados e aflige as penas. Bom, então essas aqui são algumas formas de pecados, tá? Mas iniciando então pelos pecados mortais e continuando aqui no catecismo, nós vamos para o número 1854, a partir de 1854. Aqui, a partir do 1854, nós podemos ir até o 1857, não vamos ler tudo. Nós então vemos a distinção dos pecados mortais e veniais. O que é um pecado mortal? O pecado mortal é aquele pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que fere gravemente a nossa intimidade com Deus. E para cometer esse pecado é preciso se ter 3 regras simultâneas. É preciso atender a 3 respectivas regras simultâneas. Em primeiro lugar, que você peque contra em matéria grave. Em geral, quando se diz em matéria grave, ao que se diz respeito aos 10 mandamentos. Além de ser em matéria grave, também precisa ser consciente de que é matéria grave, de que é pecado, que é atentar contra os 10 mandamentos, e precisa ser deliberado. Ou seja, as paixões, por exemplo, momentos ou alguma coisa que tire você da sua razão, mesmo que você compreenda que aquilo é pecado, mas você esteja, como se diz, fora de si, isso é amenizado ou até mesmo retirado como pecado mortal, porque você não estava lúcido do que você fazia. Por esse motivo, um pecado mortal pode se tornar um pecado venial. Mas por via de regra é sempre bom confessá-los. Okay? Não é bom você ficar analisando se é ou se não é para tentar esconder. Em segundo lugar, nós temos então o pecado venial. O que é o pecado venial? É aquele pecado que não fere então a nossa amizade com Deus, mas ainda é pecado. Mas a igreja ela ensina que você não deve descuidar desse tipo de pecado. Por quê? É dele que parte para o pecado mortal. Não há pecado mortal que não tenha sido antecedido de pecados veniais. Por isso são tão importante você tomar cuidado com ele. Aqui rapidamente nós podemos ver alguns exemplos de pecados mortais e pecados veniais. Há no pecado por seu próprio objeto matéria para ser mortal, quer seja contra o amor de Deus, como a blasfêmia, o perjúrio, etc. Quer seja contra o amor ao próximo, como o homicídio, o adultério, etc. Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige, às vezes, a um objeto que contém em si uma desordem, mas não é contrário ao amor de Deus e ao próximo, por exemplo, palavra ociosa, riso supérfluo, etc., tais pecados são veniais. Ou seja, o pecado venial ele é, em geral, algo realmente pequeno. Então, você falar mal de alguém em um momento, você tirar uma risada sarcástica, isso tudo é pecado, mas é pecado venial. E lembrando sempre, a igreja sempre diz que você não deve ficar sem confessar esses pecados também.
porque esses pecados que levam você ao pecado mortal. Depois disso, então, nós devemos, quando nós temos todos os nossos pecados mortais, que são aqueles que ferem a intimidade com Deus, e de preferência também os pecados veniais, nós devemos então ir até o sacerdote e confessar os nossos pecados. Bom, por que então nós devemos ir até o sacerdote devidamente ordenado? Porque nós vamos, né? Porque a premissa de perdão dos pecados cabe somente a Deus. Mas, por meio do sacramento da ordem, todos aqueles que são devidamente ordenados têm em si o poder de perdoar os pecados em nome da igreja. Ou seja, como vocês sabem, todos os sacramentos são feitos na pessoa de Cristo. Ou seja, o sacramento da confissão não é o padre que te perdoa, mas o próprio Cristo por meio do padre, do bispo, sacerdote devidamente ordenado. Com isso em mente, nós também precisamos saber que tem algumas regras. A igreja ela recomenda que ao menos uma vez ao ano nós nos confessemos, pelo menos uma vez ao ano. Mas nós temos vários santos e algumas outras pessoas que também indicam que o mais adequado é a confissão frequente. Se não puder ser semanal, que seja pelo menos mensal. Porque mesmo que você não tenha pecado grave, confesse os pecados veniais. Porque isso nos mantém no caminho. Após a confissão, nós temos então a penitência, nós temos os atos de penitência. Normalmente, os atos de penitência devem ser compatíveis com as ações, e isso quem escolhe é o sacerdote, ele que vai fazer a escolha, olhando, analisando tudo que você contou para ele. Então ele vai dizer qual é a penitência. Normalmente após a confissão, fazemos então uma oração, né, e um ato de caridade. Normalmente esses são os mais requisitados, principalmente quando fazemos orações frequentes. Antigamente eram muito mais rígidas as regras do sacramento da confissão ou reconciliação, podendo ser dado apenas uma vez na vida. Então eram muito rígidas e as penitências também eram muito severas e longas. Isso já não acontece mais a partir do século VI aproximadamente, isso começou a mudar rapidamente. Tanto a questão da severidade da penitência, quanto a questão das vezes em que a pessoa podia ser perdoada. Agora também precisamos saber o seguinte: quando a minha confissão não é válida? Após a confissão, ela serve para perdoar os pecados, mas também há situações que elas acabam não sendo válidas. Bom, elas são válidas quando você confessa os seus pecados. Nesse caso, você fez o exame de consciência, você viu que é um pecado mortal, ou você foi confessou um pecado venial e ele é absolvido. Mas existe a situação seguinte: no exame de consciência, você se lembrou de um pecado, mas você o omitiu. Nesse caso em específico, você não é perdoado aquele pecado e você sai com um novo, porque você omitiu um pecado na confissão. Sempre que no seu exame de consciência você recorda de um pecado, principalmente pecado de matéria grave, tá? Nós estamos falando aqui quase sempre, pecado de matéria grave. Sempre que você recorda de um pecado e você não confessa, independente do motivo, seja vergonha, seja qualquer outro motivo, ele não é válido nesse caso, porque você escondeu de propósito. E além de você não ser absorvido daquele pecado, você recebe um novo, né? Para isso também é interessante que nós lemos o Catecismo da Igreja Católica no número 1456. Aqui é um documento do Concílio de Trento.
Quando os cristãos esforçam-se para confessar todos os pecados que lhes vêm à memória, não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los, todos, ao perdão da misericórdia divina. Aqueles que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente alguns pecados, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote, pois, se o doente tem vergonha de mostrar sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquilo que ignora. Então, aqui nós temos a questão dos pecados que são omitidos durante a confissão. Agora também nós temos outra questão, que é: eu posso ser perdoado de um pecado mortal sem a confissão? Ou, por exemplo, fiz o meu exame de consciência, analisei todos os meus pecados, mas houve um pecado mortal que eu vi no meu exame de consciência, eu sei que eu tenho que confessá-lo ao padre, mas eu, com toda a intenção de confessá-lo, não pude fazer isso, porque eu esqueci, por exemplo. Nesse caso, em específico, ele é válido, a confissão é válida. Sim, nesse caso é válida. Por quê? Porque houve a plena decisão de confessar. E que, se não fosse pela situação, isso acontece normalmente por nervosismo, você teria confessado. Mas agora então, mas também é preciso compreender que o ideal é que você confesse ele mesmo depois. Mas ali sim, você nesse caso foi absorvido do pecado porque você teve a intenção de confessá-lo. Agora, outra questão: posso ser perdoado de algum pecado mortal sem a confissão, ou de todos eles? Aqui vamos deixar de lado a questão do perdão dos pecados do batismo e da unção dos enfermos. Vamos nos concentrar só na questão da confissão, tá? Então a resposta é sim. Você pode ser perdoado de todos os seus pecados sem a confissão, em alguns pouquíssimos casos. Vamos focar aqui principalmente na contrição. No ato de contrição, nós podemos sim ser perdoados de nossos pecados sem a confissão. O que é a contrição? A contrição é uma dor da alma da pessoa e um ódio, repulsa ao pecado cometido e decisão de não mais pecar. Agora nós temos dois tipos de contrição. Nós temos a contrição perfeita, que é a contrição que nos absolve então do sacramento da confissão em determinados casos, que nos absolve de todos os pecados. E nós temos a contrição imperfeita. Vamos começar pela contrição imperfeita. A contrição imperfeita é aquela contrição que é feita por temor às punições eternas. Ou seja, por medo do inferno, a pessoa se arrepende dos seus pecados. Isso também é inspirado por Deus, é inspiração divina, inspiração do Espírito Santo. Também é extremamente benéfico, porque a pessoa ela passa a odiar aquele pecado, mesmo que por medo. Mas esse caso não absolve os pecados, é importante lembrar disso. Agora, a contrição perfeita absolve os pecados. Mas a contrição perfeita, ela funciona da seguinte forma para que você não precise confessar. Eu garanto que você vai preferir confessar. A contrição perfeita é a repúdia do pecado por amor a Deus e não temor às penas eternas. Ou seja, um exemplo muito claro que nós temos é no Calvário, o bom ladrão. O bom ladrão, ele se arrependeu de todos os seus pecados, mas por amor a Deus e não por medo do inferno. Então, por amor a Deus, ali na cruz, então ele foi perdoado de todos os seus pecados. Isso é um caso específico. Mas por que então não precisava da confissão? Porque nesse caso a pessoa obviamente, ela necessariamente, se possível, ela irá confessar estes pecados. Então, você não vai precisar se confessar se caso não houver a possibilidade de confessar e for uma contrição perfeita.
Então, vamos exemplificar. Por exemplo, você está então em estado de pecado mortal e você pega um avião. Nisso o avião começa a cair e será eminente que você irá morrer. Você tem alguns minutos, alguns segundos, talvez, não sei. E você então, ali, naquele momento, por amor a Deus, por você observar todos os seus pecados, todas as suas ofensas a Deus, você se arrepende de todos os seus pecados. Não porque você está com medo de ir para o inferno ou do tempo no purgatório, mas porque você ali entendeu o tamanho da sua ofensa a Deus, assim como o bom Adão. Ali não há mais a possibilidade de você ir até um confessor. Não há mais como. Então, nesse caso, há a absolvição completa dos seus pecados e você então estará em estado de graça. Também é possível que um sacerdote, nessa mesma situação, conceda a todos a remissão dos pecados, não por. Nesse caso, ele pode conceder por quê? Porque ali não há possibilidade de uma confissão individual. Então, quando não há essa possibilidade de uma confissão individual e há um iminente risco, o sacerdote então ele pode então fazer a absolvição de todos os pecados dessas pessoas sem então passar pela confissão individual. Bom, acho que é isso pelo vídeo de hoje. Espero ter abordado os principais temas para que você faça então uma boa confissão e possa finalmente comungar e ter uma comunhão frequente. Desculpe. Isso é o principal para você se manter em estado de graça. Então eu acho que abordamos todos os assuntos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu esqueci algum assunto, ficou alguma dúvida, deixem os comentários aqui embaixo, mande por e-mail, vou tentar deixar o e-mail aqui abaixo nas redes sociais. E também envie isso para os seus amigos, caso você ache que isso vos seria útil. Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam nesse canal. Se você gostou também, deixe o seu gostei. E entre nas nossas redes sociais. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.